Na semana passada, o governo de Minas anunciou o retorno para o dia 5 de outubro, data a partir da qual professores e diretores serão convocados para o planejamento das aulas presenciais. As redes particular e municipal, no entanto, terão autonomia para definir a estratégia de retorno, como a ordem das turmas que retornarão às salas de aula e se as aulas já começarão no dia 5 de outubro. No caso das 3.600 escolas estaduais, a secretária de Educação, Júlia Santana, explicou que a volta às atividades presenciais dos alunos do terceiro ano do ensino médio está prevista para o próximo dia 19 de outubro. Além disso, foi informado que a presença dos estudantes será voluntária, uma vez que nas escolas estaduais não haverá falta ou perda do dia letivo para os alunos que não comparecerem às aulas. O protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais traz definições como a obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência dos funcionários docentes e não docentes. Também o acompanhamento de alunos e funcionários com sintomas de Covid-19, a proibição de entrada de brinquedos trazidos do ambiente domiciliar e os objetos da escola deverão ser higienizados com álcool 70% após cada uso. Além disso, é necessária a aferição de temperatura na entrada das escolas, não sendo permitida a entrada de pessoas com temperatura igual ou superior a 37,8 graus. Está definido também o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as mesas dos alunos. A escola deverá também prover condições para a higiene das mãos com água e sabonete líquido, por meio de lavatório ou pia com dispensador de sabonete líquido, porta-papel toalha, papel toalha. Os espaços de refeitórios deverão ser utilizados com apenas 1/3 da sua capacidade por vez, além de orientações para os trabalhadores do ambiente escolar, do transporte, de pais e professores e da definição de metragem inicial de 6 metros quadrados por pessoa para o fluxo nas escolas. Durante a coletiva, Carlos Eduardo Amaral também falou sobre o aumento no índice de contaminação entre os jovens no estado. É uma faixa etária da população que está mais exposta, que está ativa do ponto de vista laboral e que acaba saindo mais de casa. Mas, por outro lado, também eu acho que é muito importante lembrar que, mesmo sendo jovem, nós sabendo que tem um risco relativamente menor de complicações, esse grupo ele tem que se cuidar. É fundamental que use máscara, que mantenha o distanciamento, que mantenha as regras de higiene, porque esse grupo ele serve como vetor para levar a doença àqueles grupos de risco, que em geral são as pessoas que têm doenças associadas ou uma idade superior a 60 anos. O secretário adjunto de Saúde reforçou ainda a importância de que toda a comunidade escolar esteja ciente dos benefícios e riscos a cada estratégia adotada, seja ela virtual, híbrida ou presencial, tendo em vista os objetivos de cada uma. Segundo ele, embora o documento já seja reflexo do esforço de abarcar todas as variáveis possíveis, serão feitas revisões e atualizações sempre que necessário, conforme o contexto apresentado pela pandemia. Vale lembrar que a adesão ao retorno das aulas presenciais é uma decisão que cabe aos municípios. Ficando a decisão local e também a observância e até a fiscalização desses protocolos a cargo desses municípios. Em havendo alguma situação que exigisse algum cuidado adicional, ou se os indicadores de determinada região nos chamassem a atenção, o que nós temos feito é conversar com os gestores locais, procurar entender o que poderia estar acontecendo naquela região e que poderia estar impactando, atingindo esses indicadores, provocando o aumento dos casos de Covid, a ocupação dos leitos. O que a gente procurava sempre fazer, e temos procurado fazer, é orientar esses municípios nesse sentido, relembrando que as decisões caberiam aos municípios. Importante lembrar que o retorno das aulas presenciais do ensino básico se dará apenas nos municípios que estão na onda verde do Plano Minas Consciente. No último dia 24, a macro-região do Vale do Aço completou 28 dias consecutivos na onda amarela
estando permitido o avanço de protocolo. Porém, de acordo com as análises da taxa de ocupação de leitos, do número de pacientes para o vírus e do aumento no percentual de testes positivos, a decisão do Centro de Operação de Emergências em Saúde, o COES, é de que a macro-região permanece na onda amarela pelo menos até o dia 3 de outubro. Dessa forma, é possível que até o prazo do retorno das aulas, Caratinga já esteja na última fase do plano e possa permitir a reabertura das escolas. E de uma forma geral, nós sempre orientamos aos gestores municipais que eles sejam mais conservadores, né, que efetivamente se preocupem com o risco da disseminação crescer muito rápido e nós perdemos o controle. E aqueles que, por acaso, estejam um pouco mais desatentos, digamos assim, que procurem voltar a sua atenção para esses cuidados, de modo a evitar esse contágio, evitar uma pressão na rede para que a gente possa seguir com esses indicadores. No dia 10 de agosto, 106.294 alunos do ensino médio da rede estadual de ensino do Amazonas começaram uma experiência de retorno às aulas na capital. Menos de 2 semanas depois, o governo resolveu testar 1.064 professores que estavam trabalhando nessas escolas, e o resultado fez com que o governador Wilson Lima decidisse do plano de retorno do ensino fundamental, já que quase 1/3 desses professores testaram positivo para o novo coronavírus. Em São Paulo, está sendo avaliada a possibilidade de os estudantes voltarem a partir de 3 de novembro. De acordo com a professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Ieda Duarte, mais de 20% dos idosos da cidade de São Paulo moram em casas com jovens em idade escolar, um fato que, segundo ela, precisa ser levado em conta ao se discutir o retorno das aulas presenciais. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil afirmou no início dessa semana que não há previsão de retorno, já que a cidade não está com números adequados para a reabertura das escolas.